Vamos começar a situar aí você para a audiência que de repente pegar algum desavisado que não te conheça. Você começou um blog de jornalismo esportivo ali em 2006, novembro de 2006. E você contou aqui pra gente rapidamente aqui que quem te descobriu foi o Juca Kfouri. É isso? Conta um pouco dessa história, cara. Então, eu criei um blog de hobby, não tinha nenhuma pretensão, nada. Você fazia o que da vida? Eu era motoboy. Motoboy? Motoboy. Fazia 4 anos que eu trabalhava de motoboy. Eu tinha uma empresa de motoboy, mas eu era o motoboy que mais trabalhava na empresa. Não tinha como ganhar dinheiro. Uhum. Então eu fazia viagem, fui entregar coisa no Rio de Janeiro, em Minas. Uhum. Então fazia essa loucura toda. Tá. E eu tava puto da vida, porque eu falei, porra, eu não gostava de fazer, fazia por conta do dinheiro, precisava para sobreviver. E eu chegava em casa chateado. E o que eu fazia quando eu chegava em casa era ficar lendo blog, ficar lendo notícia. E eu olhava e falei, preciso criar um blog um dia, para poder escrever o que eu gosto, comentar alguma coisa que eu acho interessante. E eu peguei, sentei e falei, vou criar um blog para falar de coisa do Corinthians. Aí eu falei, não, coisa do Corinthians é muito limitado. Eu gosto de falar de tudo, eu tenho opinião de tudo. Então eu vou criar um blog para falar de tudo. E eu comecei a fazer as postagens e dei uma grande sorte. Aliás, eu dei uma sequência de sortes por conta desse blog que a gente vai conversar aqui. Porque como eu frequentava o Corinthians desde criança, eu comecei a perceber uma movimentação no Corinthians para derrubar o Dualib, que era uma movimentação justa, para derrubar o presidente, que estava fazendo coisa errada e tal. Mas, ao mesmo tempo, tinha uma movimentação para que o André Sanches fosse o presidente do Corinthians após o Dualib. Uma movimentação muito grande. E o que me chamou a atenção foi a biografia que estava sendo apresentada dele na mídia, que não era verdadeira. Que era um grande empresário, uma pessoa humilde e que cresceu na vida, ex-feirante, não sei o que e tal. E eu sabia a história do Andrés porque eu vivia dentro do Parque São Jorge. Então você sabe que era empresa só no papel, aquelas coisas todas. E eu comecei a contar a história dele no blog do Paulinho. E isso chamou a atenção de pessoas da imprensa. E o Juca Kfouri, uma vez, ele pegou e deu uma notinha no blog dele, contando alguma coisa que eu tinha publicado sobre o Andrés e tal. E nós começamos a trocar e-mail e ele falou assim, vem aqui na CBN e tal, a gente bateu um papo. E eu fui lá na CBN bater um papo com ele. E acabei ficando amigo dele e eu voltava toda hora lá. Ia bater papo com ele. E ele passou, quando ele julgava que era alguma coisa muito relevante, a falar notícias minhas no ar e eventualmente publicar também no blog dele. E aí o blog começou a ficar conhecido. E conforme o blog foi ficando conhecido, as pessoas começavam a me procurar, porque perceberam que eu tinha coragem de publicar coisas que as pessoas não tinham. Coisas que na época pouca gente fazia esse tipo de trabalho, né, de bastidor, porque normalmente a imprensa esportiva ela gosta de publicar a escalação do time, o cara que vai ser contratado. Factual, né? Não dá problema, entendeu? A nossa mídia o nosso jornalismo investigativo e esportivo no Brasil é fraquíssimo. Ninguém, uma ou outra exceção, não há matérias mais, investigativas. A última que eu me lembro foi lá do Capelo com a Gabriela Moreira, que teve a questão lá da... Sim. Porque que revelou, inclusive, que tinha jornalistas que recebiam dinheiro da diretoria e tudo mais. Não, é complicado. Não, a mais recente mesmo, a gente não pode, até porque, não só porque é meu amigo, mas é porque tá causando uma revolução no Corinthians, é a da Vai de Bet, que o Juca... sem dúvida. A laranja da Vai de Bet. Vamos falar disso. Confusão extraordinária e a polícia tá em cima, porque já tá comprovado que não só que era empresa laranja, que eram empresas ligadas ao PCC, que estavam envolvidas. Caralho. Coisa pesada. E que o rapaz que recebeu que estava para receber que não chegou a receber os 25 milhões porque cortaram antes, mas que tinha sido colocado no contrato sem participar da transação, ele próprio confessou na polícia que não participou da transação, ou seja... Que é o tal do Cassundé. Do Cassundé. Cassundé,
um cara envolvidíssimo com a polícia de Osasco, com a polícia não, com a política de Osasco, um cara já conhecido por fazer esse tipo de coisa. Então e o Juca conseguiu aprofundar e descobriu a laranja, que foi uma coisa que acabou ensejando a investigação policial e que está causando uma revolução no Corinthians, com possibilidade, inclusive, de impeachment. E, enfim, aí o seu blog começou a crescer a partir desse tipo de conteúdo, que é um jornalismo mais ali... investigativo. Isso. Enfim, e aí eu me lembro que, acho que foi em 2011, você concorreu ao melhor blog do Brasil, não foi? Comunique-se. Eu vou te contar como que eu soube. Olha que coisa interessante, né? Antes disso, eu conheci uma pessoa na Rádio CBN, que é o Chico Malta, que Chico Malta é um pseudônimo dele, que é um dono de uma enorme empresa do Brasil, e que acabou me pagando a faculdade de jornalismo. Olha só. Caramba. Ele era participante do blog do Vitor Birner. E o Vitor Birner criou um blog e que tinha vários participantes. Eu, o Chico Malta, o Rodrigo Monteiro de Castro, que ajudou a fazer a lei da SAF, o Rui Branquinho, que ele é um cara do marketing famoso. E o Chico chegou para mim um dia e falou assim, pô, você tem que fazer uma faculdade de jornalismo e tal. E eu peguei e falei assim, mas Chico, não tem como. Não, mas pode fazer. E eu descobri depois que o Chico tinha uma cota de faculdades que ele pagava. Ele deve ter até hoje. E aí acabei me formando em jornalismo. Em 2011, eu não sei se eu já estava formado. Eu acho que eu já estava formado. Mas eu estava dormindo e de repente toca o meu telefone. Era o Juca. Ah, parabéns, não sei o quê. Mas parabéns o quê, Juca? Não é meu aniversário. Não, você está concorrendo ao Comunique-se. Eu nunca imaginei que eu ia concorrer. Junto com o blog dele e do PVC. O blog dele, né? com o do PVC e com o coach, com um monte de gente. Trade Esporte tinha 3. E o Comunique-se acabou agora, né? Mas o Comunique-se na época era muito relevante. Tipo um Oscar de coisa assim. E eu não lembro se teve outro blog que concorreu ao melhor blog do Brasil que não fosse ligado a grande portal. Sim. Eu sei que na época que eu concorri, total. Não tinha, entendeu? E eu dei tanto azar nesse negócio do prêmio. Eu sabia que eu não ia ganhar, mas só de estar entre os 10 eu já estava satisfeito. Tá louco. Mas 3 dias depois que o meu blog entrou para concorrer no Prêmio Comunique-se, entraram com uma liminar e derrubaram o meu blog do ar. Caramba. 3 dias depois. Então quem queria conhecer para votar, acabou não conhecendo, porque ele só voltou pro ar perto da premiação. Quer dizer, eu já não ia ganhar de qualquer jeito. Mas é por isso que eu mantenho o meu blog no WordPress, porque no WordPress ninguém tira do ar. Porque é um blog sediado nos Estados Unidos, né? Entendi. Entendeu? Então é complicado. E você já recebeu convites de grandes portais, assim, pra trabalhar, ou nunca aconteceu? Cara, eu, quando estava na faculdade, eu recebi uma sondagem do R7, quando o R7 estava surgindo. Mas eu não aceitei nem conversar, para dizer a verdade, porque é uma época que eu estava falando do Edir Macedo. Nossa. Então eu tava... Não é possível. eu tava detonando Edir Macedo, entendeu? Então eu não sei se realmente vieram me procurar porque eles me achavam bom, ou se vieram me procurar pra te calar. entendeu? E eu acabei nem indo conversar.